Estamos vendo a multiplicação de empresárias exaustas. 3 diretores na empresa, eu não aguentava aquela vida que eu tinha. Pra mim não dava mais. Não consigo mais fazer o que eu faço. Tanto que foi aí que acho que foi uma das fases mais difíceis, assim, eu tinha 150 funcionários. E eu tava fazendo tudo, mas tudo dependia ainda de mim. Se eu parasse, a empresa parava. E aí eu tomei a decisão de parar. Passou do ponto, né? Passou muito do ponto. A gente teve que demitir metade dos nossos funcionários pra dar conta de ver o que a gente ia fazer. Porque, assim, entre eu e a empresa, eu fico comigo. Eu trouxe esse exemplo da Natália Arcuri para ilustrar algo que vem acontecendo, talvez se não com você, provavelmente você conhece alguma empresária que já passou por isso e já teve que fazer essa escolha entre eu e a empresa. E muitas, nesse momento, ouvem muitos ruídos externos, muitas opiniões, e algumas desaceleram, algumas se vitimizam, algumas até desistem de empreender. A pergunta que precisamos responder é por que isso vem acontecendo tanto e aumentando entre as mulheres que empreendem? Eu sou consultora de empresas e quase 90% das minhas clientes são mulheres. A maioria delas, inclusive eu mesma, já passamos por essa situação de ser diagnosticada com burnout, de ter que se afastar, de se sentir estafada e ficar dias improdutivas, e eu já tive clientes que ficaram meses. Eu tenho uma teoria para responder essa pergunta, não baseada apenas em estudos ou na minha opinião pessoal, mas na minha vivência. Eu mesmo já tive que reestruturar a minha empresa para continuar empreendendo e como eu ajudei várias outras mulheres a passar por essas situações. Uma coisa que eu já percebi é que nós mulheres somos muito boas em forçar demais a corda, puxar demais. E aí, claro que ela arrebenta inúmeras vezes. E quando isso acontece, às vezes não é só prejuízos financeiros, prejuízos de tempo, problemas que a gente gera às vezes dentro da nossa família ou das equipes, mas a gente perde a nossa própria força. E isso ao longo do tempo é um processo, não é uma coisa que acontece por causa de uma, duas vezes ou por causa de um fato isolado. Isso vai fazendo com que a gente comece, inicie e cresça dentro desses processos de esgotamento emocional e físico. Eu não sou médica nem psicóloga, inclusive é muito bom você procurar ajuda se você realmente está passando por esse processo agora, mas aqui eu quero dividir a minha opinião e a minha vivência comigo, né? A forma como eu reestruturei a minha vida e também como eu ajudo as minhas clientes que são empresárias a fazer isso. E aí talvez você se pergunte, ouvindo isso tudo que eu tô falando, mas empreender não requer sacrifício, não requer renúncias? A gente às vezes, né, vai crescendo e funda a nossa empresa e vai ouvindo isso, às vezes até de outras mulheres mesmo. E eu entendi que na verdade são escolhas. Cada uma de nós pode escolher a forma de empreender. Não necessariamente esse caminho precisa passar por um sofrimento. O meu primeiro processo de estafa aconteceu com a chegada do meu filho, como acontece com várias mulheres que empreendem. Eu já tinha tido alguns negócios, eu administrava nessa época 2 com sócios diferentes. E eu entendia, fiz um planejamento, é claro, antes da chegada do meu filho. E é claro que a vida vai surpreendendo a gente, né? Os filhos ensinam muito. Mas eu acreditava, mesmo depois da chegada dele, que eu continuaria a conseguir levar a minha vida como eu levava antes. Não que fosse talvez a melhor forma, mas era a forma que eu entendia, né? Eu sempre tive o perfil muito executor, realizador, não aceitava não aceitava alguém dizer que eu não conseguiria fazer alguma coisa, não conseguiria realizar alguma coisa, então eu fazia as coisas de forma um pouco agressiva, acelerada, tanto é que depois que eu comecei a trabalhar com consultoria, eu também tive essa vertente muito forte com as minhas primeiras clientes. E aí, quando meu filho ainda era pequeno, tinha 2 anos, meu marido foi diagnosticado com câncer e passamos 2 anos fazendo esse tratamento com ele. E é claro que eu falei, vamos continuar, vamos levar o planejamento adiante, vamos conseguir rodar todos esses pratos ao mesmo tempo. Logo depois veio a pandemia
E logo depois do final da pandemia, eu acabei saindo dos negócios, fechando as sociedades que eu tinha. E nesse momento, por eu ter passado por várias situações e não ter desacelerado, não ter parado, é claro que veio uma cobrança muito grande do meu emocional e do meu físico. E eu tive que fazer uma parada para entender o que eu ia fazer da minha vida dali por diante. Eu tive que fazer uma parada estratégica obrigatória ou realmente eu ia ficar doente. E nessa parada, diante de tudo que eu já tinha vivido, diante do que eu comecei a estudar e aplicar, eu comecei a entender que o que eu estava fazendo não era um caminho tão saudável. Eu estava pegando toda a minha vida e encaixando dentro da minha empresa, enquanto eu deveria fazer através de outra lógica. A empresa seria uma das partes da minha vida. Eu deveria conseguir administrar todas as áreas. Para quê? Para que eu consiga ter sucesso sendo mãe, como eu disse, o que é sucesso para mim sendo mãe, o que é sucesso para mim sendo empresária, esposa, mulher, enfim, todas as áreas, família. E aí eu sei que é muito difícil, realmente esse conceito de equilíbrio, tanto é que eu não gosto mais de usar esse conceito, nem aplicar na minha vida, nem com as minhas clientes. Eu entendo que em alguns momentos a gente precisa ter prioridades. Então, hoje eu faço meu planejamento não como eu fazia antigamente, olhando para minha empresa e depois eu falava, então eu vou conseguir agora, depois que eu fizer isso tudo aqui da empresa, sobra isso daqui para eu fazer da minha vida. Então hoje eu crio o planejamento entendendo esse ano como vai ser a minha vida, o que meu filho vai demandar, o que a minha família, meu matrimônio, enfim, a empresa, o que eu quero conquistar esse ano. E aí eu estruturo tanto a minha rotina, tanto, enfim, as estruturas que precisam acontecer dentro da empresa, tanto a minha rede de apoio em casa. Então, primeiro eu sempre faço essas perguntas de forma geral para a minha vida. O que eu realmente quero? Porque eu entendi que para a corda não arrebentar, as coisas precisam fazer sentido para mim. Eu não posso viver nem em cima de crenças de outras pessoas, de o quanto eu preciso faturar para ter sucesso, o quanto eu preciso aparecer para ter sucesso, quantos clientes eu preciso ter. E claro que é uma virada de chave, é uma transição que você precisa fazer. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas eu comecei a fazer conta e entender que talvez os números de faturamento que as pessoas falam, talvez os marcos, enfim, de sucesso que as pessoas mostram, não são tão inteligentes. Então, hoje eu comecei a trazer a inteligência para minha empresa. Eu sou muito mais focada no lucro do que no faturamento. Eu sou muito mais focada nos marcos de sucesso que fazem sentido para mim do que o que as outras pessoas às vezes identificam que são um sucesso. Estou usando o meu exemplo para que você pense sobre a sua vida. Não tem problema nenhum você falar que você quer ter um faturamento que vai acelerar, que você quer se dedicar ao máximo à sua empresa, porque realmente outras áreas talvez hoje não sejam prioridades para você. Tá tudo bem se isso faz sentido para você. Se você realmente vai chegar no final do dia, daqui a 10 anos, e entender que isso realmente traduz o que você quer fazer da sua vida, o que é o sucesso, porque é isso que vai fazer com que o seu emocional e o seu físico não entrem numa estafa. O primeiro passo é adequar o seu modelo de vida para o seu modelo de empreender. Quando essas duas coisas conseguem caminhar num certo equilíbrio, numa certa leveza, numa certa fluidez, você vai conseguir realmente, às vezes, ter aquele momento de loucura que existe mesmo, tanto na vida pessoal quanto na empresa, e você vai sair bem daquele momento. Você não vai sair estafado, não vai sair toda quebrada daquele momento. E depois que você decide esse modelo, toma essas decisões na sua vida, você precisa o quê? Vai precisar de um novo plano para a sua vida e um plano de transição. Então, como a partir de agora vai funcionar
tanto a sua vida pessoal quanto a empresa. Uma coisa que eu gosto muito de colocar nesse plano é o respeito à mulher. É você fazer um plano voltado para uma mulher que empreende. Então, isso consegue fazer com que você sempre se pergunte como ter sucesso nas áreas que são prioridades para a minha vida. Como eu vou conseguir fazer isso acontecer de uma forma funcional? E aí vem o terceiro passo, que é a organização e a estrutura desse plano. Então, nesse momento de transição, eu vou precisar reorganizar tudo na minha casa. Por exemplo, como eu falei, a minha rede de apoio, talvez eu vou ter que mudar algumas coisas. E dentro da empresa também, aqui no canal tem milhões de conteúdo sobre como você estrutura, organiza a sua empresa para que ela funcione de forma mais inteligente, mais independente. E é o exato método que eu apliquei para mim e para as minhas clientes. Hoje, quando uma cliente nova chega até a mim, eu não fico perguntando sobre a empresa. A primeira conversa que a gente tem é sobre a estrutura de vida dela, o que ela quer fazer, o que não funciona, o que ela acha que não tá legal, como ela se visualiza daí a 10 anos. Porque a gente vai conseguir encaixar a realidade da empresa, fazer esses ajustes com a realidade, a rotina da vida dela. Depois, quando eu estiver lá dentro da empresa trabalhando, todo o movimento que a gente vai fazer é para que essa ponte seja criada e as coisas fluam de uma maneira mais inteligente, da forma como ela quer. Às vezes ela quer esse crescimento, eu tenho várias clientes que querem, mas elas querem conseguir conciliar, às vezes, um momento de maternidade daí há um tempo, daqui a 12 meses, daqui a 24 meses. Então a gente já prepara a empresa para que ela possa vivenciar este momento de forma mais leve. Eu acredito muito que o combate a essa estafa, esse burnout, vem de conseguirmos estruturar esse sucesso, que é sucesso para você, em todas as suas áreas da vida, porque isso gera uma clareza, isso gera uma tranquilidade, isso gera uma confiança que todas as coisas estão fluindo e acontecendo. Não quer dizer que você não vai ter momentos de loucura, como eu falei, de desorganização, momentos que você acha que tá tudo às vezes dando errado, isso faz parte da vida. Mas você tem um plano onde você realmente consegue fazer com que todas as áreas elas consigam caminhar juntas, de mãos dadas. Esse é o caminho que eu apliquei para mim, para várias clientes, e eu vejo que não é algo fácil, mas é algo que dá certo, é algo que às vezes vai na contramão de muitas coisas que são ensinadas no mercado, que às vezes te pressiona a fazer coisas que você nem tá afim. Mas além disso, tem outros 3 pontos que eu queria que você tivesse atenção. Como eu disse, são maus hábitos de nós, empresárias, mulheres que empreendem. Nós temos uma imensa dificuldade, aqui eu falo 100% das mulheres que eu conheço, me incluindo. Nós temos uma dificuldade muito grande de descansar, porque descansar pra gente às vezes é perda de tempo, né? Eu tenho tantas coisas, eu poderia ficar mais com meu filho, eu poderia cuidar de algo da empresa, aprender uma coisa nova, ir para academia, enfim. Mas o descanso na vida de uma empresária, ele é algo estratégico e ele precisa ser inegociável, ele precisa entrar dentro da sua agenda. Então já fiz vários conteúdos falando sobre as mini férias, que claro, a gente não pode sair tirando mini férias todo mês, mas você pode, quando você não conseguir tirar mini férias, que são uma semana, 10 dias, uma viagem rápida que você vai fazer com a sua família, que talvez você vai fazer 2, 3 vezes por ano, você conseguir tirar um final de semana e ficar realmente off de tudo, tirar às vezes uma tarde onde você não vai ficar às vezes com a família, como no final de semana, mas você vai ficar sozinha. E se você se permitir fazer isso, com certeza o que você vai ver é que você vai ter muitas ideias, você vai ter um super pico de produtividade depois, você vai fazer com que sua equipe se desenvolva,
Você vai conseguir fazer até também com a sua vida pessoal, com as pessoas da sua casa consigam atuar e fazer coisas sem você, porque nós temos a tendência, né, de querer controlar tudo, ser muito controladora, por isso que a gente não descansa também, microgerenciar tudo. Então, é muito importante que pelo menos você experimente e comece a treinar e colocar na sua agenda esses descansos estratégicos. E o outro ponto é o que eu já comentei também dentro da parte do descanso, que é o controle, a nossa necessidade de ser super controladora, de microgerenciar tudo. E isso é algo muito nocivo para os nossos negócios e para a nossa família também, porque a gente não permite que as outras pessoas se desenvolvam. E a gente fica com uma carga muito pesada, isso às vezes estafa a gente emocionalmente e fisicamente, enquanto outras pessoas que às vezes a gente paga um salário, que são pessoas de confiança, poderiam fazer muitas coisas e às vezes muitas coisas melhor do que nós mesmos. Então é muito importante que você abra mão do controle, que você permita que a sua equipe se desenvolva, você permita ter uma rede de apoio em casa, para que essa leveza também ganhe força na sua vida. E o último ponto que eu quero falar, que eu não vejo em todas as empresárias, mas que é algo que também traz aquele peso, que é a necessidade de fazer as coisas com o foco de provar algo para alguém. Então, muita gente quer, né, como eu disse, faturar mais, viver numa loucura, que às vezes no final das contas você vê que você executou muito, gastou muita energia, muitos recursos e deu no mesmo em termos de lucro e faturamento do que se você tivesse feito de uma forma mais leve, simplesmente para você provar algo para o seu marido, para sua família ou para uma outra pessoa fora do seu ciclo familiar. Então, observe muito esses comportamentos, tudo isso que traz uma carga a mais, uma carga extra, porque isso vai gerar processo, como eu disse, não é um dia, não é dois, não é um fato, não é outro. São várias coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida que a gente não vai percebendo e a gente não vai colocando limites, e isso vai afetando a gente de uma forma que no final gera um processo de burnout, de depressão, de afastamento. Eu espero que se você esteja vivenciando esse processo na sua vida, esse vídeo tenha te ajudado com ideias, com estruturas, com um plano de ação para que você possa dar uns primeiros passos, sair dessa condição, voltar a ser produtiva, criar uma empresa que realmente cabe dentro da sua vida, que traga sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu vou deixar aqui outros conteúdos que podem complementar esse vídeo e que vão fazer com que você tenha sucesso, organização e estruture a sua vida e a sua rotina de acordo com os seus objetivos.